você está aplicando para analisar o que a Rússia está fazendo, a gente serve e aplica ela igualzinha, sem tirar nem pôr, para todo o resto do mundo. Uma pergunta, se é assim, você acha que tem mocinhos e vilões nessa história? Dentro da visão realista, a gente não precisa ainda trazer a questão moral. Só que a visão realista não é a única visão que explica o mundo. A sua visão, você acha que tem certo e errado nesse conflito? Tem. Por quê? Porque tem outras nuances que não podem ser descartadas. Quais? Primeiro, existe uma regra, uma lei nas relações internacionais. Talvez a única lei que pare de pé. Os teóricos de relações internacionais viram e falam assim, se tem uma coisa que sustenta o mundo é democracias não entram em guerra com outras democracias. E aí, essa corrida de medo racional, de dilema da segurança, de corrida armamentista, simétrica, que eu descrevi para um lado de cá e que você trouxe do lado de lá, que são iguais, com democracias elas não existem. Porque isso daí era uma sensação que eu tinha, porque assim, estamos em 2022, cara. Porra, em 2022 a gente está falando de guerra, parece que a sensação é que a sociedade não evoluiu, a humanidade não evoluiu o suficiente para ainda ter esse tipo de problema. Tem gente que acha que a guerra é uma questão, um fruto, um resultado de um problema cultural. Ou seja, como várias coisas deixaram de existir. Por exemplo, duelo. Lembra que a gente resolveu o problema no duelo, né? Armado. Virava, andava e atirava um no outro. Isso não existe mais, isso saiu de moda. Isso é completamente... Então tem gente que acredita que a guerra pode virar isso. Só que, se você não tiver os elementos colocados, você não constrói a confiança. Você não elimina esse dilema da segurança, da corrida armamentista, do medo do meu vizinho vir tirar o que ele quer de mim. Como que você precisa resolver isso? Você precisa criar leis. E aí a gente vai entrar num outro problema gigante. Como é que você vai criar leis para o mundo? Não existe. Por quê? Primeiro, não existe autoridade competente para fazer isso. Depois, nós vivemos numa torre de Babel, literalmente. E eu presenciei isso na prática. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança. E ali você tem todos, 193 países do mundo juntos, cada um falando uma língua. A reunião do Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante que cuida da guerra e da paz no mundo, você tem os 5 países permanentes e 10 outros rotativos. E numa Quais são mesa, os 5 permanentes? Desculpa. São os 5 que são autorizados a terem bombas atômicas, que é Reino Unido, França, Rússia, China e Estados Unidos. Esses países são especiais. Esses aí, eles são autorizados, não quer dizer que os outros países também não metam ao louco de ter bomba atômica também. Os outros têm, mas eles estão violando ou não assinaram o tratado internacional. Existe um tratado que chama Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado trata 5 países como especiais. Eles são diferenciados. Quem são? Os garantidores da paz do mundo. Os 5 permanentes do Conselho de Segurança. A Rússia tá lá. Tá lá. E ela tem o direito de ter a bomba e tem o direito do veto. Mas voltando pro nossa reunião do Conselho. E aí, assim, o diplomata russo, ele senta lá e faz um discurso. Em que língua que ele faz o discurso dele? Em russo. Em russo. O diplomata francês tá ouvindo por uma orelha ele falando em russo e na outra ele tá com um fone de ouvido com a tradução simultânea para ele entender. Imagina essa conversa e cada hora um fala. É uma verdadeira Torre de Babel. E assim, eu tô falando do idioma, mas imagina as diferenças de costumes, de valores, Agora... o papel da mulher, o papel da criança, educação, alimentação, tipo, gado é sagrado na Índia, aqui a gente come muita carne. Imagina você sentar e falar assim, tá bom, agora vamos fazer regra pra gente conviver todo mundo junto. Jamais, nós não estamos nem perto disso. Claro. Eu queria explorar um ponto com você. Você colocou o seguinte... o princípio de que uma democracia não ataca outra democracia, que é um princípio muito claro
Eu acho assim que Eu nem falei disso, mas esse é um ponto que a gente tem que expandir. Exatamente. O que eu queria trazer dentro desse ponto é o seguinte: como pensar essa situação quando dentro de uma democracia você tem uma parte do país que não se identifica com o resto do país e eventualmente se identifica com outro país? Porque uma das discussões iniciais nesse caso, sobretudo você pensar em Crimeia e Donbás e tal, mas sobretudo Crimeia, é que dentro da Ucrânia há uma parte da população que não se identifica como ucraniana, dada a história da região. E esse é, no final das contas, um dos argumentos usados internamente na própria Rússia para a manutenção da moral, né, desse conflito, enfim, que obviamente tem outra pegada Sim. na prática, né, do ponto de vista do que está acontecendo e dos propósitos do Kremlin, que a gente sabe muito bem. Óbvio que eu estou alinhado com você, óbvio que eu acho isso tremenda de uma violência internacional, não tenho nem dúvida disso, uma coisa gravíssima que está acontecendo, é um ataque da Rússia sobre a Ucrânia, para mim assim, não tem meias palavras, mas esse é um argumento muito forte. Como é que você responde a esse argumento? Então, esse é um problema porque isso tem a ver com as identidades das pessoas. Exatamente. Então, assim, antes da gente ter o Estado-nação, o que a gente tinha? A gente tinha império, tinha reinados, tinha tribos. E por que o Estado-nação é um avanço para a humanidade? Porque pela primeira vez na nossa história da humanidade, nós conseguimos reunir um número de pessoas debaixo da mesma guarda-chuva, da mesma família. Mas que número? Um número gigantesco. São 215 milhões de brasileiros juntos que somos da mesma família. Isso trouxe escala de desenvolvimento, de riqueza, de parceria, de confiança jamais vista. Capaz da humanidade criar coisas que ela nunca conseguiu criar antes, com o nível de divisão, de dominação que tinha antes. Qual é o problema? O problema é quando você passa a olhar para essa sua identidade familiar de país, de nação, e você começa a ficar com raiva do outro. E não foca no amor do que é parecido com o seu. E foca no ódio do que é diferente do seu. Que aí é um fascismo, por exemplo. E o outro problema é quando você olha e fala assim, eu não faço parte dessa família. Eu quero me separar dela. Tem muita gente que quer se separar no mundo. E aí você fala assim, mas eles não deveriam poder se separar? Bom, se a gente desestruturar esta forma de organização que a gente chegou até hoje, vai ser um retrocesso. Por quê? Porque primeiro que um divórcio, ele na maioria das vezes não é amigável. Essa separação não vai ser suave. Ela vai ser com briga e com guerra. Se ela não for com briga e com guerra, você está diminuindo essa potência de união e confiança familiar. Sim. Então pensa o seguinte, o Brasil, em vez de ter todo esse conjunto diverso, plural, de essa riqueza toda combinada, ele vai ter menos disso. É que o Brasil é um país que tem uma distribuição que é diferente, por exemplo, no caso da Ucrânia, em que você tem regiões, as regiões mais separatistas, que efetivamente têm, do ponto de vista identificatório, de língua e tudo mais, com a Rússia. Uma associação muito maior com a Rússia. E esse é o argumento difícil, na minha visão, de que a gente tem que trabalhar e responder muito claramente, com muita precisão, porque é como se fosse o nosso calcanhar de Aquiles. Nossa, assim, eu claramente acho essa invasão uma barbárie. Isso aqui é um argumento que a gente tem que responder. A pergunta que eu vou dizer para você é o seguinte, responder isso daí. Todo mundo que disser que quer se separar, nós vamos deixar? Não, mas